Olá, Igreja da Abolição. Meu nome é Márcia, eu sou psicóloga clínica e esse é mais um vídeo do Celebrando a Recuperação. Hoje a gente vai falar de um assunto denso, pesado, porém necessário, sobre alcoolismo. O que a Bíblia diz sobre o vício do álcool e por que uma pessoa se torna alcoólatra, quais são os fatores, o que influencia, o que não influencia, por que acomete mais um grupo de pessoas do que outros, enfim, né? Todos esses questionamentos que às vezes a pessoa só consegue enxergar quando ela já está viciada, quando ela já está muito comprometida com o álcool e provavelmente já tem muita destruição na vida dela, né? Muitas perdas. Então a gente pode começar falando sobre o que é o alcoolismo, né? O alcoolismo é um vício, né? O próprio nome já diz, né? O vício da substância do álcool. E o alcoolismo é uma desordem mental. Ou seja, tem muitas pessoas que às vezes me procuram, não só no consultório, às vezes até pela internet. O meu familiar não tem vergonha na cara, ele não quer se tratar. Ele não tem iniciativa, ele é apático, ele é chantagista, ele mente. Então eu tento explicar para a pessoa que o álcool ele altera tanto a química do nosso corpo, do nosso organismo, tanto a nossa química do cérebro, que chega um ponto que a pessoa realmente não tem mais controle do que faz. Ela é afetada, digamos assim, né? A memória é afetada, o discernimento, a razão é afetado, a tomada de decisão é afetado, vários elementos dentro do nosso organismo que são comuns, que a maioria das pessoas tem e naturalmente elas agem. No alcoólatra, né, na pessoa que tem o alcoolismo, ele é comprometido, né, como a gente costuma dizer na psicologia, ela tem várias deficiências que são aumentadas ao longo do tempo, principalmente porque o álcool ele interfere na cognição. Cognição é o pensamento, né? Então fica muito difícil às vezes explicar para as pessoas que uma pessoa com o vício do álcool ele tem uma desordem mental, né? Ele é um doente mental. Associar o álcool a uma doença, por incrível que pareça, hoje em dia ainda é muito difícil. Fica sempre uma correlação com ele é vagabundo, ele não quer nada, ele não quer arrumar trabalho porque ele não tem responsabilidade. É porque chega um ponto realmente que a pessoa perde, né? Ela se perde e o comportamento dela é muito afetado. Então, geralmente a gente observa, né, como na minha experiência como psicóloga, que o padrão de comportamento da pessoa que tem alcoolismo é muito parecido, né? Eles têm os mesmos traços de comportamento, as alterações são bem parecidas umas com as outras, claro, as histórias de vida são diferentes, mas a pessoa tem perdas parecidas, né? As famílias, quando chegam aos centros de dependência química, relatam situações parecidas, né? Problemas parecidos, porque existe todo um quadro de desordem mental que vai sendo acentuado com o tempo. Então chegou um ponto que ela não precisa também beber muito para ela ficar alterada. Ela já, com pouco ou muita a substância, já altera muito a química do teu corpo e, consequentemente, altera o comportamento. Então, às vezes é difícil explicar para as pessoas, né, para o público, que não se trata de falta de vontade, sabe? Simplesmente, você tem o vício, ok, eu vou me tratar. E a pessoa consegue sair do lugar. Não necessariamente isso acontece. Às vezes é muito difícil a pessoa tomar essa iniciativa. Até porque o vício já está tão profundo, né? As alterações no corpo dessa pessoa já estão tão profundas que ela já não discerne realmente o que ela faz, as consequências do que ela faz. Então, a família é muito, muito prejudicada. O alcoolismo ele afeta, né, todo o ciclo familiar, toda a dinâmica familiar. E quanto mais cedo a pessoa se envolve com álcool, mais predisposição ela tem para se tornar uma pessoa viciada, porque a química já vai sendo colocada no corpo desde muito cedo, então ela vai se acostumando com aquilo. Por isso que hoje em dia
É bem comum a gente, nos ciclos, né, sociais, familiares, todos envolvem álcool, né? Até as pessoas que se dizem, ah, não, eu bebo socialmente, eu tenho controle sobre a situação. A gente acaba vendo que é uma mentira, né? Ela não tem controle sobre aquilo, ela bebe sempre, o tempo inteiro e não tem jeito, a bebida está em todos os lugares, porque é uma droga lícita, né? É uma droga realmente, mas que ela tem total aval na sociedade, né? Até ao contrário, muitas vezes você dizer que não bebe, você é olhado com estranheza. As pessoas te olham e falam, você não bebe? Ah, eu bebo socialmente, né? E isso é muito perigoso. E também tem outra questão dentro da adicção do álcool, que o álcool abre porta, né? Ele abre brecha para as pessoas ficarem viciadas em outras drogas, né? Ele dá uma anestesiada no corpo e a probabilidade da pessoa se envolver, né, com outras drogas mais fortes, digamos assim, né, outros tipos de drogas é muito fácil. Então, ela pode ficar só no álcool, mas também ela pode partir para maconha, pode partir para cocaína. Enfim, ela pode se envolver em outras compulsões e se tornar também viciado em outras drogas, né? Então, é um vício realmente perigoso e vai comprometendo muito a vida da pessoa. Então, como é que isso começa, digamos assim? Quando que isso começa? A gente estuda na psicologia alguns fatores, né? Alguns fatores que são facilitadores, que a gente costuma dizer. Por exemplo, um facilitador muito grande para a pessoa se viciar no álcool é a própria família, né? Já tá ali no ambiente, já a mãe bebe, ou o pai bebe, ou os vizinhos, ou tem uma festinha de criança, a bebida circula dentro daquele ambiente e a criança fica ali sendo exposta, né? Aí abre a garrafa de cerveja na frente da criança, ela já tem aquilo ali como natural, né? Já é natural, todo mundo bebe. E é muito fácil ela ser exposta ao vício justamente porque é naturalizado. Então ninguém vai chegar e falar assim, olha, isso aí faz mal, você é criança, você não pode beber. É muito pelo contrário, às vezes até isso é estimulado nas famílias. Ah, toma um golinho de cerveja, toma um golinho de vinho. Ah, não tem problema nenhum. Beber, todo mundo bebe, seu avô bebe, tá aí com saúde. Tem umas associações meio assim, estranhas, às vezes, que os familiares fazem, porque é cultural naquela família. Então, eles acabam até gostando que os seus filhos, os seus netos bebam, porque eles também bebem. Então, também tem uma projeção ali entre um familiar e outro, né, de que, não tem problema nenhum essa criança beber, ela vai crescer forte e ela não vai se viciar, né? Mas nem sempre é isso que acontece, né? Muito pelo contrário. Os fatores que podem levá-la a se viciar são maiores, até porque ela vai se espelhar na própria família. Todo mundo na minha família bebia, por que eu não posso beber? Então fica uma licenciatura, uma licença assim para fazer o que quer, né? Para não questionar o vício. E isso é muito comum. Então a família já é um fator bem preponderante. Os amigos é outra influência, porque quando a criança também cresce, os adolescentes, né, que é bem comum, o adolescente adora viver em bando, né, um adolescente junto com outro, é bem comum isso nas escolas, nos shoppings, né, e provavelmente vai ter alguém ali que bebe, muitos deles bebem, e aí oferece. Pô, você não bebe? Pô, você é careta. Você fica excluído, o adolescente fica excluído, então ele começa a beber. Às vezes ele nem tem vontade de beber, às vezes é uma necessidade para ele se manter naquele circuito social, porque ele quer ter amigos. Só que nessa situação ele pode se viciar. Então é um outro fator também que é preponderante para a pessoa se viciar. O ambiente, né? Os ambientes, né? A família, as amizades. Tem também fatores genéticos influenciando isso, né? Como eu já falei, né? Familiares que foram alcoólatras, né? Às vezes a pessoa não sabe. Meu pai era alcoólatra, a pessoa não sabia, não viveu com o pai. Minha mãe era alcoólatra, ou ela parou de beber em algum momento, a pessoa não sabia. Ou até a pessoa sabe, mas ela não leva isso em consideração. Né? Então, são muitas influências que podem já alterar o percurso natural de uma pessoa que talvez nem chegasse perto da bebida, mas dentro dessa circunstância, dessas situações, ela acaba chegando.
Outro fator muito, muito, muito importante, né, no sentido ruim até da palavra, né, porque ele faz muito estrago, é a mídia. Né? A mídia é um outro fator que, assim, não tem o mínimo pudor para esfregar na cara do povo de que se você beber, você vai ser o cara popular. Se você beber, você vai ser o cara que vai atrair um monte de mulheres. Se você beber, você vai ser a pessoa mais sociável do mundo. Você vai se sentir melhor. Você não vai ter timidez. Enfim, você vai ser o cara. Você vai ser a pessoa mais feliz da face da terra porque você está ingerindo álcool. E é essa falácia, né? Essa mentira que a mídia propaga até hoje. Né? Hoje em dia a gente não tem tanto influência da propaganda de cigarro, né? Mas até uns anos atrás existia bastante, né? O cara subindo na montanha e, né, fumando cigarro, você fala completamente contraditório aquela situação, né? Essa pessoa fuma, ela não vai conseguir nem parar na metade do caminho, porque ela não vai ter fôlego, né? E o álcool é a mesma coisa. Mulheres bonitas, magras, né, modelos, ou então homens sarados, ou então pessoas com corpos perfeitos, e todo mundo, né, no auge da sua juventude e bebendo muito, né? E não é isso que acontece. A realidade é exatamente oposta. Pessoa que bebe álcool fica com muitas sequelas, né? A pessoa quando adoece é muito difícil o tratamento. Ela não fica com aquele corpo, ela não fica com aquela imagem, ela não fica com aquela exposição que a mídia, né, impõe. E as pessoas ainda caem nesse conto do vigário, né? Elas ainda acreditam que, sendo expostas ao vício, né, querendo ou não, elas acabam fazendo parte de alguma coisa, fazendo parte de um ciclo e tendo a sua identidade montada dentro dessa estrutura. E é esse que é o perigo. Porque todo esse cenário, né, da mídia monta uma mentira e as pessoas vão acreditando e vão repassando isso para outras pessoas. Então, é muito comum você chegar em ciclos sociais, como eu comentei sobre a adolescência, a pessoa às vezes já está adulta, ela, qual o problema, beber, vou ali tomar um chopp, né, não há mal nenhum. Tem muitas pessoas que falam isso. Mas ela não fica num chopp, ela fica em vários, né? E mistura, né, a bebida com outras substâncias. Então, assim, ela já é viciada mesmo e ela não percebe. Né? E os amigos vão reforçando esse tipo de comportamento. Pô, você é legal, você bebe pra caramba, você, sabe, você é uma pessoa que ultrapassa limites, né? Essa é a roubada de você querer achar identidade nisso, querer achar identidade em uma coisa que é doente, né? Que não é saudável. Então, até a pessoa perceber isso é realmente muito difícil, é um processo longo às vezes e é inevitável, ela vai ter que se afastar, porque fica muito difícil você se curar no lugar onde você adoeceu, né? Então, a mídia faz isso muito bem, né? Ela tem um sucesso fazendo isso, e a cada ano que passa, mais pessoas são prejudicadas com o vício do álcool. Outro fator que é muito, muito importante levar em consideração, né, quando eu comecei a falar sobre a família, é já dentro da estrutura familiar mesmo, que tudo começa na família, não tem jeito. É a fragilidade emocional. Então, assim, famílias desestruturadas ou famílias que têm algum tipo de problema ali acontecendo. Criança nasce sem pai, ou a criança nasce sem mãe, ou o pai é alcoólatra também, ou a criança é exposta à violência, enfim. Algum problema, ou vários problemas acontecendo dentro do ambiente familiar, eles colaboram para pessoa refugiar a sua fragilidade emocional em um vício. E o vício mais comum é o álcool, porque ele está em todos os lugares, né? Desde a festinha de criança até velório, né? Tô sendo irônica, mas é isso mesmo que acontece. Em todos os lugares o álcool está, né? Não tem como você fugir e fingir que não acontece, ele é uma realidade. Então, as pessoas vão vivendo dentro desse cenário, vão sendo às vezes
desenvolvidas muitas carências, muitas fragilidades, muitos problemas. Eles vão aumentando e geralmente na fase da adolescência para a fase adulta explode essa situação. Ela acaba sendo muito complicada porque ficam como se fosse uma necessidade. Ela precisa desembocar os problemas que ela tem na bebida. E acaba fazendo isso, assim, por muito, 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 muito tempo, até se viciar, ou então acaba se viciando bem rápido. Então, a baixa autoestima, a fragilidade emocional, a disfuncionalidade dentro da família, né, os problemas que ocorrem dentro da família, colaboram muito para a pessoa desenvolver o vício do álcool. E no caso, quando eu atendo uma pessoa que já vem com esse tipo de histórico, geralmente ela vai falar da família dela. Ela toca no nome da família, ela toca no nome dos pais, ela fala de questões dentro da sua dinâmica familiar que com certeza tem um vazio emocional. E todo vício, toda compulsão acaba preenchendo esse vazio, né? Preenche mal, né? Porque ele não pode ser preenchido por isso. Mas a compulsão entra aí. Ela acaba suprindo essa necessidade da pessoa jogar toda a frustração, todo o ódio, toda a raiva, toda a mágoa dela no vício. As mazelas sociais a gente pode falar que é um caso à parte, né, dentro desse quadro, que realmente eu acho que eu diria que é Deus mostrando, né, assim, esfregando na nossa cara o problema que o álcool provoca. Porque é tão real, é tão absurdo os dados, os números que são cientificamente comprovados dos malefícios que o álcool provoca na sociedade. E mesmo assim, a sociedade nega essa realidade. Por quê? Porque existe o desejo do consumo, né? E a maioria das pessoas consome e não quer deixar de consumir. Mas muitos dados são levantados, né, principalmente no final do ano, quando fazem esses balanços, né, sobre violência do trânsito, violência doméstica, desemprego, criminalidade. A maioria de todos os problemas que envolvem mazela social, o álcool está incluído neles. E assim, os dados são assim absurdos, são assim, não tem como negar essa realidade, é um fato. Então, sempre a gente observa muitas pessoas às vezes defendendo, né, o uso, porque, não tem problema, eu bebo socialmente. Mas aí você pega o carro, você bebe socialmente e você pode matar uma família bebendo socialmente. Aí você tem um problema no trabalho, ou então você vê um amigo seu no trabalho que não consegue chegar no horário e fica desempregado. E quando você descobre que é por causa do álcool. Tem pessoas que se casam às vezes com uma pessoa viciada, ou que se casam, né, escolhem casar, ou às vezes não percebem que a pessoa tem o vício. E quando chega em casa, a casa pegou fogo, a pessoa estava bêbada e colocou fogo na casa. Ou então esqueceu um filho no meio da rua, por aí vai. São milhares de situações onde estatisticamente é comprovado que o álcool afeta demais toda a estrutura da nossa sociedade. Então, como eu costumo dizer para muitas pessoas que me perguntam, você está falando isso porque você é evangélica? Eu falo, não, estou falando isso porque eu sou uma cientista. Né? Claro que à luz da palavra de Deus a gente enxerga claramente que Deus não quer que a gente se vicie em nada, porque isso vai tirar a gente do nosso centro, do nosso domínio próprio. Mas nem é preciso, às vezes, caminhar para uma resposta porque você tem a religião. Você, olhando os dados realmente, você vê que só traz malefício o consumo do álcool. E a situação só piora a cada ano, infelizmente. Então agora a gente vai pegar, né, algumas passagens bíblicas e vai, né, ler para ver que realmente o álcool traz consequências, né? Então a Bíblia é muito verdadeira, né? Ela não esconde a natureza humana, ela não esconde as fragilidades humanas, e ela aponta, né, que o alcoolismo é algo antigo, é um problema realmente que a humanidade já lida com ele já há muito tempo,
e que realmente as consequências do consumo da bebida são desastrosas. Então, eu separei a passagem de Gênesis 9, 20, 27 e a de Jacó em Gênesis 29, 18 e 30. A primeira em Gênesis é a parte que fala de Noé. Esse texto é até bem famoso, né, falando sobre as consequências, né, que trouxeram para a família dele, né, a maldição que trouxe para a família dele e como ficou a situação, né, dele com os filhos. Então diz assim: Noé planta uma vinha. E começou Noé a ser lavrador da terra, plantou uma vinha. E bebeu do vinho e embebedou-se, descobriu-se no meio de sua tenda. E viu Cão, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos no lado de fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, puseram-na sobre ambos os seus ombros. E indo, virando para trás, cobriram a nudez de seu pai. E os seus rostos estavam virados, de maneira que não viram a nudez de seu pai. E despertou Noé do seu vinho. E soube que seu filho menor lhe fizera. E disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos. E disse: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Então você vê as consequências que teve dentro da própria família, né? Ele embebedou-se, né? Ele não mediu as consequências do que ia acontecer, né? Amaldiçoou um filho e abençoou os outros. E isso é bem comum, né? Isso até a gente tá falando na lição, né? Sobre problemas familiares, né? Os filhos vendo o pai se embebedar, consequências que isso pode trazer na vida das pessoas, né? E aqui realmente trouxe uma maldição para a família dele, né? Ele percebeu, né, provavelmente o erro que ele cometeu e acabou, né, gerando consequências também para os filhos. Os filhos também, um deles também interpretou de forma errada, enfim, né? Trouxe várias confusões ali dentro que isso não aconteceria se ele não tivesse bebido, né? Então, essa passagem fala bastante disso, desses conflitos, né, que aconteceram. Outra passagem que fala sobre a bebida, que também é muito vinculada, né, é sobre Jacó, né? E Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Então disse Labão: melhor é que eu a dê a ti, do que eu a dê a outro homem, fica comigo. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e estes lhe pareceram poucos dias, pelo muito que a amava. Labão engana Jacó. E disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos, para que eu me case com ela. Então reuniu Labão a todos os homens daquele lugar, e fez um banquete. E aconteceu à tarde que tomou Lia sua filha, e trouxe a Jacó, que a possuiu. E Labão deu a sua serva Zilpa a Lia, sua filha, por serva. E aconteceu que pela manhã viu que era Lia. Pelo que disse a Labão: por que me fizeste isso? Não te tenho servido por Raquel? Por que então me enganaste? E disse Labão: não se faz assim no nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita. Cumpre a semana então te daremos também a outra, pelo serviço que ainda outros 7 anos comigo servides. Então o que aconteceu aqui? Ele se casou com a mulher errada, né? Ele deram um banquete, provavelmente um banquete tinha bebida alcoólica, ele se embebedou, possuiu a irmã, o Labão, né, o sogro, né, percebeu a fragilidade dele e acabou passando a perna nele e ele acabou casando com a mulher errada. Você vê a consequência que teve na vida desse homem. Quer dizer, ele era apaixonado por uma mulher e porque ele estava alcoolizado, ele acabou dormindo com outra pessoa que não era a mulher dele, que não era a prometida dele. E esse cenário é bem comum dentro do alcoolismo, né? As confusões que acabam fazendo pela desordem que a pessoa fica, né? Ela realmente não tem noção do que ela está fazendo. Provavelmente, se ele não tivesse bebido, isso aqui não teria acontecido, né? Então, a Bíblia é incrível porque ela demonstra a natureza humana de forma muito
de forma muito vívida, né? De forma muito até chega a ser muito cruel, né? As pessoas olhando assim do lado de fora, falam, é muito cruel a Bíblia, mas não é cruel, né? Nós somos cruéis, né? Então o ser humano é capaz de fazer isso, né? Não é Deus que imputa isso às pessoas escolhem os seus caminhos. Então assim, ele escolheu se embebedar, escolheu participar de uma festa e perdeu totalmente o domínio próprio. E acabou sofrendo milhares de consequências depois disso. Então isso aqui é mais um exemplo de que nada pode tirar o lugar de Deus no nosso discernimento, né? Principalmente um vício, né? O vício vai levar a gente a tomar conclusões precipitadas, vai levar a gente a tomar impressões erradas, vai levar a gente a se comportar de maneira errada e vai levar a gente a ter consequências que vão durar talvez o resto da vida. Então realmente que fique essas passagens pra gente pensar e pra gente não brincar com a bebida, porque é algo realmente que é muito sério. A partir disso, né, a partir de todos esses fatores, que conclusão a gente pode chegar? O vício do álcool, ele é algo negociável? Não, não é. O consumo do álcool é algo negociável? Também não é. Eu conheço muitas pessoas, infelizmente às vezes até pessoas evangélicas que falam, mas eu não tenho problema nenhum em beber porque eu não sou viciado. Sim, mas você está dando mau exemplo para as pessoas e você pode levar outras pessoas a beberem. E essas pessoas que estão bebendo podem desenvolver o vício e você não. Ou então, em algum momento da vida, você próprio pode desenvolver o vício. Porque a gente viu no começo da lição que o vício do álcool e a fragilidade emocional estão interligados. Então, assim, algum fator que acontece às vezes na vida, a gente perde um parente, a gente perde um emprego, a gente se debilita. Algo que acontece, a bebida pode chegar e querer preencher esse vazio. Então é muito importante a gente ter em mente que a gente precisa se cuidar das nossas emoções, mas não colocar um vício no lugar delas, porque o vício não vai cumprir essa função. Ele justamente ao contrário, ele vai desequilibrar mais as nossas emoções. Então, à luz da palavra de Deus, a gente pode chegar a essa conclusão de forma mais certa possível. O álcool não faz bem para a saúde, o álcool não faz bem para a vida de ninguém. Principalmente para o cristão, né? A sociedade está sendo bombardeada o tempo inteiro por a pressão social em beber é muito grande, mas a gente não pode se deixar levar por isso. A gente tem que se deixar levar pelo que está escrito aqui, pelo que está escrito na Bíblia. E a Bíblia não abre margem para esse tipo de negociação, muito pelo contrário. Então, o consumo do álcool ele faz mal em todas as escalas, sendo médio, baixo ou grande consumo. A gente está alimentando uma indústria se a gente consumir, e essa indústria também está ligada a outras indústrias, né, que também fazem muitos malefícios à sociedade. A gente pode estar dando um exemplo para um irmão, né, para uma pessoa que está do nosso lado, para um parente, para um filho, para uma mãe, para um pai, para um amigo. E a gente está deixando que o vício ocupe um lugar primordial na nossa vida espiritual, que só Deus pode preencher esse lugar. Então, tudo que tira o nosso domínio próprio, tudo que tira a nossa estabilidade existencial, espiritual, vira um ídolo, né? Então, a bebida acaba virando um ídolo na vida das pessoas que desenvolvem o vício. Então, é importante a gente ter esse discernimento, a gente entender primeiramente que o alcoolismo é uma desordem mental, é uma doença, ela precisa de tratamento psicológico, precisa de tratamento psiquiátrico, precisa de apoio da família, precisa de apoio da comunidade, essa pessoa precisa de ajuda, muita ajuda, a gente entender primeiro isso, que é um problema de saúde realmente, e a gente não se deixar contaminar por as histórias que todas as pessoas que acabam contando e é que a sociedade acaba passando pra gente e a gente fica assim, qual o problema de beber? Aí a gente fala, tem muitos problemas que podem ser desenvolvidos com a bebida. E que não comece pela gente, que a gente comece a fazer o caminho inverso, que a gente comece a entender o problema e comece a questionar ele, não achar que a gente não tem nada a ver com isso, né? Nós fazemos parte da sociedade
E como cristãos a gente tem uma responsabilidade social também. Então é isso. Muito obrigada pela atenção. Espero que esse vídeo ajude, né, não só as pessoas que passam pelo problema, mas familiares, né, a própria igreja, as pessoas que têm interesse em saber sobre esse assunto e todo mundo, né, porque todo mundo é responsável pela vida um dos outros. A gente pode ajudar as pessoas, às vezes com uma palavra, às vezes com uma informação, às vezes com um suporte. E a gente pode mudar muito a vida das pessoas. A gente achando que não podemos fazer nada. Não, a gente pode fazer muita coisa. Então, muito obrigada. Espero que esse vídeo ajude de muitas e muitas formas. Então é isso. Muito obrigada, igreja. Bye, bye.